Catecismo Maior de São Pio X. Instrução. Segunda parte. Das festas solenes da Santíssima Virgem e das festas dos santos. Capítulo 1. Das festas solenes da Virgem Maria e, em primeiro lugar, da sua Imaculada Conceição. 135. Entre as festas que a Igreja celebra em honra da Virgem Maria, Mãe de Deus, quais são as mais solenes? Entre as festas que a Igreja celebra em honra da Virgem Maria, as mais solenes são a Imaculada Conceição, a Natividade, a Anunciação, a Purificação e a Assunção. 136. Em que dia se celebra a festa da Imaculada Conceição? A festa da Imaculada Conceição celebra-se no dia 8 de dezembro. 137. Por que se celebra a festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria? Celebra-se a festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria porque ela, como ensina a fé, por singular privilégio e em vista dos merecimentos de Jesus Cristo Redentor, foi santificada pela divina graça desde o primeiro instante em que foi concebida, e assim preservada e isenta da culpa original. 138. Quando definiu a Igreja como dogma de fé que a conceição da Virgem Maria foi imaculada, isto é, isenta do pecado original? No dia 8 de dezembro de 1854, o Sumo Pontífice Pio IX, por uma bula dogmática e com o consenso de todo o episcopado católico, definiu solenemente como artigo de fé a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. 139. Por que Deus concedeu à Virgem Maria o privilégio da Imaculada Conceição? Deus concedeu à Virgem Maria o privilégio da Imaculada Conceição porque convinha à santidade e à majestade de Jesus Cristo que a Virgem destinada a ser sua mãe não fosse, nem sequer por um momento, escrava do demônio. 140. Quais são as intenções da Igreja ao celebrar a festa da Imaculada Conceição? As intenções da Igreja ao celebrar a festa da Imaculada Conceição são: primeiro, excitar em nós vivo reconhecimento para com Deus, que com tal privilégio tanto exaltou a Santíssima Virgem. Segundo, avivar a nossa fé na isenção, em Maria, do pecado original. Terceiro, fazer-nos entender quanto Deus aprecia e ama a pureza e a santidade da alma. Quarto, aumentar sempre mais em nós a devoção a Maria. Capítulo 2. Da Natividade da Virgem Maria. 141. Quando celebra a Igreja a festa da Natividade da Virgem Maria? A Igreja celebra a festa da Natividade da Virgem Maria no dia 8 de setembro. 142. Por que se celebra a festa da Natividade de Maria? A Igreja celebra a festa da Natividade de Maria Virgem porque ela desde o seu nascimento foi a mais santa de todas as criaturas e porque estava destinada a ser a mãe do Salvador. 143. Só em honra da Santíssima Virgem é que se celebra a festa da Natividade? Celebra-se também a festa da Natividade de São João Batista. Devemos, porém, observar que a Santíssima Virgem não só nasceu em graça, mas foi concebida em graça, ao passo que de São João Batista só se pode dizer que foi santificado antes de nascer. 144. Que gênero de vida teve a Santíssima Virgem? A Santíssima Virgem, embora descendente da família real de Davi, passou uma vida pobre, humilde e escondida, mas preciosa diante de Deus, não pecando nunca, nem sequer venialmente,
e crescendo continuamente em graça. 145. Que coisa há para admirar de maneira especial nas virtudes da Santíssima Virgem Maria? Nas virtudes da Santíssima Virgem Maria, devemos admirar, de maneira especial, o voto de castidade que fez desde os seus mais tenros anos, coisa de que ainda não se vira exemplo. 146. Que devemos fazer na festa da Natividade da Virgem Santíssima? Na festa da Natividade da Santíssima Virgem Maria, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, agradecer a Deus os dons e as prerrogativas singulares com que a enriqueceu sobre todas as criaturas. Segundo, pedir-lhe por intercessão dela que destrua em nós o reinado do pecado e nos faça fiéis e constantes no seu divino serviço. Terceiro, venerar a santidade de Maria e congratular-nos com ela pelas suas grandezas. Quarto, procurar imitá-la em conservar cuidadosamente a graça e na prática das virtudes, principalmente da humildade e da pureza, pelas quais ela mereceu conceber a Jesus Cristo no seu puríssimo seio. Capítulo 3. Da Anunciação da Virgem Maria. 147. Que se celebra na festa da Anunciação da Santíssima Virgem Maria? Na festa da Anunciação da Santíssima Virgem Maria, celebra-se o anúncio que lhe transmitiu o anjo São Gabriel de que estava escolhida para ser a mãe de Deus. 148. Onde se encontrava a Santíssima Virgem quando lhe apareceu o anjo São Gabriel? Maria, quando lhe apareceu o anjo São Gabriel, encontrava-se em Nazaré, cidade da Galileia. 149. De que maneira o anjo São Gabriel saudou a Virgem Maria quando lhe apareceu? Quando o anjo São Gabriel apareceu à Virgem Maria, dirigiu-lhe aquelas palavras com que nós a saudamos todos os dias. Ave, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. 150. Qual foi a atitude da Santíssima Virgem ao ouvir as palavras do anjo São Gabriel? Ao ouvir as palavras do anjo São Gabriel, a Santíssima Virgem perturbou-se, verificando que a saudavam com títulos novos e gloriosos, dos quais se julgava indigna. 151. Quais são as virtudes que a Santíssima Virgem mostrou, de modo especial, ao receber a mensagem do anjo São Gabriel? Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, a Santíssima Virgem mostrou, de modo especial, pureza admirável, humildade profunda, fé e obediência perfeita. 152. Ao receber a mensagem, como é que Maria deu a conhecer o seu grande amor e a pureza? Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, a Santíssima Virgem Maria deu a conhecer o seu grande amor à pureza com a solicitude em conservar a virgindade, solicitude manifestada por ela precisamente na ocasião em que ouvia dizer que estava destinada para a dignidade de Mãe de Deus. 153. Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, como deu Maria Santíssima a conhecer a sua profunda humildade? Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, Maria Santíssima deu a conhecer a sua profunda humildade com as palavras: Eis aqui a escrava do Senhor, que ela disse precisamente no instante em que se tornava Mãe de Deus. 154. Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, como mostrou Maria Santíssima a sua fé e obediência? Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, Maria Santíssima mostrou a sua fé e obediência, dizendo: Faça-se em mim segundo a vossa palavra. 155.
Que sucedeu no momento em que a Virgem Maria consentiu em ser mãe de Deus? No próprio momento em que Maria Santíssima consentiu em ser mãe de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se no seu seio, tomando corpo e alma como os nossos, por obra do Espírito Santo. 156. Que nos ensina a Santíssima Virgem na sua Anunciação? A Santíssima Virgem na sua Anunciação, primeiro, ensina em particular às virgens o altíssimo apreço em que se devem ter o tesouro da virgindade. Segundo, ensina-nos a nós todos a dispor-nos com grande pureza e humildade para receber dentro de nós a Jesus Cristo na Sagrada Comunhão. Terceiro, ensina-nos a submeter-nos prontamente à vontade divina. 157. Que devemos fazer na solenidade da Anunciação de Maria? Na solenidade da Anunciação de Maria, devemos fazer 3 coisas. Primeiro, adorar profundamente o Verbo encarnado para a nossa salvação e agradecer-lhe tão grande benefício. Segundo, congratular-nos com a Santíssima Virgem pela dignidade de Mãe de Deus a que foi elevada e honrá-la como Nossa Senhora e nossa advogada. Terceiro, tomar a resolução de rezar sempre com grande devoção e respeito a saudação angélica chamada comumente Ave Maria. Capítulo 4. Da purificação da Virgem Maria. 158. Que festa é a purificação da Virgem Maria? A purificação da Virgem Maria é uma festa instituída em lembrança do dia em que a Santíssima Virgem foi ao Templo de Jerusalém, a fim de ali cumprir a lei da purificação e ali apresentar o seu divino Filho Jesus Cristo. 159. Em que dia se celebra a festa da purificação? A festa da purificação celebra-se no dia 2 de fevereiro. 160. Que era a lei da purificação? A lei da purificação era a lei de Moisés que obrigava todas as mulheres a purificar-se depois do nascimento de seus filhos, indo ao templo para ali oferecer um sacrifício. 161. Estava a Santíssima Virgem obrigada à lei da purificação? A Santíssima Virgem não estava obrigada à lei da purificação, porque fora mãe por obra e graça do Espírito Santo, conservando a sua virgindade. 162. Por que se sujeitou a Santíssima Virgem à lei da purificação, a qual não estava obrigada? A Santíssima Virgem sujeitou-se à lei da purificação, a qual não estava obrigada, para nos dar exemplo de humildade e de obediência à lei de Deus. 163. Que ofereceu a Santíssima Virgem no templo por ocasião da sua purificação? A Santíssima Virgem, como era pobre, por ocasião da sua purificação, ofereceu no templo o sacrifício das mães pobres, que era um par de rolas ou 2 pombos. 164. Porque no dia da sua purificação apresentou a Santíssima Virgem a Jesus Cristo no templo? A Santíssima Virgem, no dia da sua purificação, apresentou a Jesus Cristo no templo, porque a lei antiga obrigava os pais a apresentar a Deus os seus primogênitos e a resgatá-los depois, mediante certa quantia de dinheiro. 165. Por que tinha Deus estabelecido a lei da apresentação dos primogênitos? Deus tinha estabelecido a lei da apresentação dos primogênitos para que o seu povo se recordasse sempre de que havia sido libertado da escravidão do faraó, quando o anjo matara todos os primogênitos dos egípcios e poupara os dos hebreus. 166.
Que aconteceu de maravilhoso quando Jesus Cristo foi apresentado no templo? Quando Jesus Cristo foi apresentado no templo, foi reconhecido como o verdadeiro Messias por um santo velho chamado Simeão e por uma santa viúva chamada Ana. 167. Que fez Simeão quando Jesus menino foi apresentado no templo? Quando Jesus menino foi apresentado no templo, Simeão tomou-o em seus braços e, dando graças ao Senhor, proferiu o cântico Nunc Dimittis, em que significava que morria contente depois de ter visto o Salvador. Predisse também as contradições que Jesus Cristo devia sofrer e as penas que com isso havia de sentir sua Mãe Santíssima. 168. Quando Jesus Cristo foi apresentado no templo, que fez a profetisa Ana? Quando Jesus Cristo foi apresentado no templo, a profetisa Ana louvou ao Senhor e deu-lhe graças por ter mandado o Salvador do mundo, e falou dele a todos aqueles que esperavam a sua vinda. 169. Que devemos aprender dos mistérios da purificação da Virgem Maria e da apresentação de Jesus Cristo? Dos mistérios da purificação da Virgem Maria e da apresentação de Jesus Cristo, devemos aprender principalmente 3 coisas. Primeiro, a cumprir exatamente a lei de Deus e não buscar pretextos para nos dispensarmos de a observar. Segundo, a desejar só a Deus e a oferecer-nos a Ele para fazer a sua divina vontade. Terceiro, a ter em grande estima a humildade e a purificar-nos sempre mais por meio da penitência. 170. Que deveriam fazer os pais e as mães na festa da purificação? Os pais e as mães na festa da purificação deveriam oferecer também os seus filhos a Deus e pedir-lhe a graça de os educar cristamente. 171. Por que no dia da purificação se faz a procissão com velas acesas nas mãos? No dia da purificação, faz-se a procissão com velas acesas nas mãos, em lembrança da viagem da Santíssima Virgem de Belém ao Templo de Jerusalém, com o menino Jesus nos braços, e do júbilo que mostraram os santos Simeão e Ana ao encontrar-se com ele. 172. Como devemos assistir à procissão de que se faz na festa da purificação? Assistindo à procissão que se faz na festa da purificação, devemos renovar a nossa fé em Jesus Cristo, nossa verdadeira luz, e pedir-lhe que nos ilumine com a sua graça e nos faça dignos de ser um dia admitidos no templo da glória pela intercessão da sua Mãe Santíssima. Capítulo 5. Da Assunção da Virgem Maria. 173. Que celebra a Igreja na festa da Assunção da Santíssima Virgem? Na festa da Assunção da Santíssima Virgem, a Igreja celebra a morte preciosa e a gloriosa Assunção da Virgem Maria ao céu. 174. Em que dia se celebra a Assunção de Maria Santíssima ao céu? A festa da Assunção de Maria Santíssima ao céu celebra-se no dia 15 de agosto. 175. Com a alma de Maria, foi elevado ao céu também o seu corpo? Com a alma de Maria, foi elevado ao céu também o seu corpo. A Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu foi definida pelo Santo Padre Pio XII, em 1º de novembro de 1950. 176. Qual é a glória a que foi exaltada a Virgem Maria do céu? Maria foi exaltada acima de todos os coros dos anjos e acima de todos os santos do paraíso, como Rainha do céu e da terra. 177. Por que foi a Virgem Maria exaltada no céu
acima de todas as criaturas? A Virgem Maria foi exaltada no céu acima de todas as criaturas, porque é Mãe de Deus e é de todas as criaturas a mais humilde e a mais santa. 178. Que devemos fazer na solenidade da Assunção da Virgem Maria? Na solenidade da Assunção da Virgem Maria, devemos: primeiro, congratular-nos com ela pela sua gloriosa Assunção e exaltação. Segundo, venerá-la como Nossa Senhora e nossa advogada junto de seu divino Filho. Terceiro, pedir-lhe que nos alcance de Deus a graça de viver santamente e de nos prepararmos de tal maneira para a morte que mereçamos ser por ela assistidos e protegidos e ter parte na sua glória. 179. Como poderemos nós merecer a proteção de Maria Santíssima? Podemos merecer a proteção de Maria Santíssima imitando as suas virtudes, especialmente a pureza e a humildade. 180. Devem também os pecadores confiar no patrocínio da Virgem Mãe? Também os pecadores devem confiar muitíssimo no patrocínio de Maria Santíssima, porque ela é a Mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores, para lhes alcançar de Deus a graça da conversão. Capítulo 6. Da Festa dos Anjos. 181. Em que dia celebra a Igreja a Festa dos Anjos? A Igreja celebra no dia 29 de setembro a festa de São Miguel e de todos os anjos, e no dia 2 de outubro a festa dos anjos da guarda. 182. Por que na festa de todos os anjos a Igreja honra especialmente a São Miguel? Na festa de todos os anjos, a Igreja honra especialmente a São Miguel, porque o reconhece como príncipe de todos os anjos e como seu anjo tutelar. 183. Que devemos fazer para celebrar santamente a festa dos anjos? Para celebrar santamente a festa dos anjos, devemos: primeiro, agradecer a Deus a graça que lhes concedeu de se conservarem fiéis, enquanto Lúcifer e seus sequazes se revoltaram contra ele. Segundo, pedir-lhe a graça de imitar a fidelidade dos anjos e o zelo que eles têm por sua divina glória. Terceiro, venerá-los como príncipes da corte celeste e como nossos protetores e intercessores juntos de Deus. Quarto, pedir-lhes que apresentem a Deus as nossas súplicas e nos alcancem a sua divina assistência. 184. Quais são os anjos que se chamam anjos da guarda? Chamam-se os anjos da guarda aqueles que Deus destinou para nos guardarem e guiarem no caminho da salvação. 185. Como sabemos nós que há anjos da guarda? Que há anjos da guarda, sabemo-lo por meio da Sagrada Escritura e pelo ensinamento da Igreja. 186. Que assistência nos presta o anjo da guarda? O anjo da guarda, primeiro, assiste-nos com boas inspirações e recordando-nos os nossos deveres, guia-nos no caminho do bem. Segundo, oferece a Deus as nossas orações e alcança-nos as suas graças. 187. Que proveito devemos tirar do que a Igreja nos ensina com respeito aos anjos da guarda? Do que a Igreja nos ensina com respeito aos anjos da guarda, devemos tirar o proveito de um contínuo conhecimento à bondade divina, por nos ter dado os anjos como guardas, e também aos mesmos anjos, pelo amoroso cuidado que têm conosco. 188.
Em que deve consistir o nosso reconhecimento para com os anjos da guarda? O nosso reconhecimento para com os anjos da guarda deve consistir em 4 coisas. Primeiro, respeitar a sua presença e não o contristar com pecado algum. Segundo, seguir prontamente os bons sentimentos que, por meio deles, Deus excita em nossos corações. Terceiro, fazer as nossas orações com a maior devoção, a fim de que as acolham com agrado e as ofereçam a Deus. Quarto, invocá-los frequentemente e com muita confiança nas nossas necessidades e especialmente nas tentações. Capítulo 7. Da festa do nascimento de São João Batista. 189. Que festa celebra a Igreja no dia 24 de junho? No dia 24 de junho, a Igreja celebra a festa do nascimento de São João Batista. 190. Quem foi São João Batista? São João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. 191. Por que foi São João Batista chamado o precursor de Jesus Cristo? São João Batista foi chamado o precursor de Jesus Cristo porque foi mandado por Deus a anunciar Jesus Cristo aos hebreus e a prepará-los para o receberem. 192. Por que honra a Igreja com uma festa especial o nascimento de São João Batista? A Igreja honra com uma festa especial o nascimento de São João Batista, porque esse nascimento foi santo e trouxe ao mundo uma santa alegria. 193. Não nasceu São João Batista em pecado, como os outros homens? São João Batista não nasceu em pecado como os outros homens, porque foi santificado no seio de sua mãe Santa Isabel, pela presença de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. 194. Por que se alegrou o mundo com o nascimento de São João Batista? Alegrou-se o mundo com o nascimento de São João Batista, porque este lhe indicava estar próxima à vinda do Messias. 195. Como Deus fez conhecido São João Batista, logo desde seu nascimento, como precursor de Jesus Cristo? Deus fez conhecido São João Batista, logo desde seu nascimento, como precursor de Jesus Cristo, com vários milagres e principalmente com este. Seu pai Zacarias, que perdera a fala, recuperou-a subitamente, prorrompendo no piedoso cântico Benedictus Dominus Deus Israel, com o qual deu graças a Deus pelo cumprimento da promessa feita a Abraão de mandar o Salvador, e se congratulou por seu próprio filho ser o precursor do Messias. 196. Qual foi o teor de vida de São João Batista? São João Batista, desde a sua juventude, retirou-se para o deserto, onde passou a maior parte da sua vida e uniu constantemente à inocência dos costumes uma austeríssima penitência. 197. De que maneira morreu São João Batista? São João Batista foi degolado por ordem de Herodes Antipas por causa da santa liberdade com que repreendera a vida escandalosa desde príncipe. 198. Que devemos imitar em São João Batista? Em São João Batista devemos imitar, primeiro, o amor ao recolhimento, a humildade, a mortificação. Segundo, o zelo em fazer conhecer e amar Jesus Cristo. Terceiro, a fidelidade para com Deus em preferir ao respeito humano a sua divina glória e a salvação do próximo.
Capítulo 8. Da festa de São José, esposo da Santíssima Virgem e protetor da Igreja. 199. Por que celebra a Igreja, com particular solenidade, a festa de São José? A Igreja celebra com particular solenidade a festa de São José, porque ele foi um dos maiores santos, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus Cristo, e foi declarado patrono da Igreja. 200. Que quer dizer, São José foi pai adotivo de Jesus Cristo? As palavras São José foi pai adotivo de Jesus Cristo querem dizer que ele era comumente julgado pai de Jesus Cristo porque desempenhou para com ele as funções de pai. 201. Onde residia ordinariamente São José? São José residia ordinariamente em Nazaré, pequena cidade da Galileia. 202. Qual era a profissão de São José? São José, embora fosse da linhagem real de Davi, era pobre e estava reduzido a ganhar o sustento com o trabalho de suas mãos, no ofício de carpinteiro. 203. Que nos ensina a pobreza da família de Jesus Cristo? A pobreza da família de Jesus Cristo ensina-nos a desapegar o coração das riquezas e a sofrer de bom grado a pobreza, se Deus nos quer neste estado. 204. A que grau de glória acreditamos nós que Deus tenha elevado São José no céu? Nós acreditamos que Deus elevou São José a uma glória altíssima, porque foi eminente a sua dignidade e a sua santidade na terra. 205. Qual é a proteção de São José para os seus devotos? A proteção de São José para os seus devotos é poderosíssima, porque não é crível que Jesus Cristo queira negar alguma graça a um santo, a cuja autoridade quis estar sujeito na terra. 206. Que graça especial devemos esperar da intercessão de São José? A graça especial que devemos esperar da intercessão de São José é a de uma boa morte, porque ele teve a felicidade de morrer entre os braços de Jesus e de Maria. 207. Que devemos fazer para merecer a proteção de São José? Para merecer a proteção de São José, devemos invocá-lo com frequência e imitá-lo nas suas virtudes, sobretudo na sua humildade e perfeita resignação à vontade divina, que foi sempre a regra de suas ações. Capítulo 9. Das festas dos santos apóstolos, e em particular de São Pedro e São Paulo. 208. Quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram discípulos de Jesus Cristo, escolhidos por ele para serem testemunhas da sua pregação e dos 7 milagres, depositários da sua doutrina, investidos da sua autoridade e encarregados de anunciar o Evangelho a todos os povos. 209. Qual foi o fruto da pregação dos apóstolos? O fruto da pregação dos apóstolos foi a destruição da idolatria e o estabelecimento da religião cristã. 210. Por que meios levaram os apóstolos as nações a abraçarem a religião cristã? Os apóstolos levaram as nações a abraçar a religião cristã, confirmando a divindade da doutrina que pregavam com a força dos milagres, com a santidade da vida e, finalmente, com a constância nos sofrimentos e dando por ela a própria vida. 211. Por que se celebra com maior solenidade a festa de São Pedro e São Paulo?
celebra-se com maior solenidade a festa de São Pedro e São Paulo, porque eles são os príncipes dos apóstolos. 212. Por que se chamam São Pedro e São Paulo, príncipe dos apóstolos? Chamam-se São Pedro e São Paulo, príncipe dos apóstolos, porque São Pedro foi especialmente escolhido por Jesus Cristo para chefe dos apóstolos e de toda a Igreja, e São Paulo trabalhou mais que todos os outros na pregação do Evangelho e na conversão dos gentios. 213. Onde teve São Pedro a sua sede? São Pedro teve a sua primeira sede em Antioquia. Depois, transferiu-a para Roma, então capital do Império Romano. Fixou ali e ali terminou os longos e penosos trabalhos do seu apostolado com o glorioso martírio. 214. Que se segue do fato de São Pedro ter fixado a sua sede em Roma e ter aí terminado seus dias? Do fato de São Pedro ter fixado em Roma sua sede e ter aí terminado seus dias, segue-se que nós devemos reconhecer o Romano Pontífice por verdadeiro sucessor de São Pedro e chefe de toda a Igreja, prestar-lhe sincera obediência e ter como dogmas de fé as doutrinas por ele definidas na qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos. 215. Quem era São Paulo antes da sua conversão? São Paulo, antes da sua conversão, era um douto fariseu e um perseguidor do nome de Jesus. 216. Como foi chamado São Paulo ao apostolado? São Paulo foi chamado ao apostolado no caminho de Damasco, onde Jesus Cristo glorioso lhe apareceu, e de perseguidor da Igreja o mudou em ardentíssimo pregador do Evangelho. 217. Por que quis Jesus Cristo converter São Paulo com tão grande milagre? Jesus Cristo quis converter São Paulo com tão grande milagre para mostrar nele o poder e a eficácia da sua graça, que pode mudar os corações mais endurecidos e para tornar mais digno de fé o testemunho dele. 218. Por que se festejam no mesmo dia os apóstolos São Pedro e São Paulo? Festejam-se no mesmo dia, 29 de junho, os apóstolos São Pedro e São Paulo, porque ambos, depois de terem santificado Roma com a sua presença e pregação, ali sofreram o martírio e se tornaram os gloriosos protetores dessa cidade. 219. Que devemos aprender dos santos apóstolos? Dos santos apóstolos devemos aprender, primeiro, a regular as ações da vida pelas máximas do Evangelho. Segundo, a instruir com santo zelo e grande constância na doutrina de Jesus Cristo aqueles que disso precisam. Terceiro, a sofrer de muito bom grado alguma coisa por amor do seu nome. 220. Que devemos fazer nas festas dos apóstolos? Nas festas dos apóstolos devemos, primeiro, dar graças a nosso Senhor por nos ter chamado à fé por meio deles. Segundo, pedir-lhe a graça de a conservar ilibada por intercessão dos mesmos apóstolos. Terceiro, pedir-lhe que proteja a Igreja contra os seus inimigos e lhe dê pastores que sejam dignos sucessores dos apóstolos. Capítulo 10. Da festa de todos os santos. 221. Que festa se celebra no primeiro dia de novembro? No primeiro dia de novembro, celebra-se a festa de todos os santos.
222. Por que instituiu a Igreja a festa de Todos os Santos? A Igreja instituiu a festa de Todos os Santos, primeiro, para louvar o Senhor e lhe dar graças por ter santificado seus servos na terra e por os ter coroado de glória no céu. Segundo, para honrar neste dia também aqueles santos que não têm festa particular durante o ano. Terceiro, para nos obter maiores graças, multiplicando os intercessores. Quarto, para reparar neste dia as faltas que no decurso do ano tenhamos cometido nas festas particulares dos santos. Quinto, para nos exercitar mais a virtude com os exemplos de tantos santos, de todas as idades, de todas as condições e de ambos os sexos, e com a lembrança da recompensa de que já gozam no céu. 223. Que nos deve animar a imitar os santos? Deve animar-nos a imitar os santos, o considerar que eles eram débeis e frágeis como nós e sujeitos às mesmas paixões, que fortificados pela graça divina se fizeram santos com aqueles meios que também nós podemos empregar, e que pelos merecimentos de Jesus Cristo está prometida também a nós aquela mesma glória que eles agora estão gozando no paraíso. 224. Por que se celebra a festa de Todos os Santos com grande solenidade? Celebra-se a festa de Todos os Santos com grande solenidade, porque ela compreende e como que abraça todas as outras festas que durante o ano se celebram em honra dos santos e é a imagem da festa eterna no céu. 225. Que devemos fazer para celebrar dignamente a festa de Todos os Santos? Para celebrar dignamente a festa de Todos os Santos, devemos, primeiro, dar louvor e glória ao Senhor pelas graças que dispensou aos seus servos e pedir-lhe que se digne concedê-las também a nós. Segundo, honrar todos os santos como amigos de Deus e invocar com confiança sua proteção. Terceiro, formar o propósito de imitar o exemplo que eles nos deixaram, a fim de sermos um dia participantes da sua glória. Capítulo 11. Da comemoração dos fiéis defuntos. 226. Porque depois da festa de Todos os Santos se faz à Igreja a comemoração de todos os fiéis defuntos? Depois da festa de Todos os Santos, a Igreja faz a comemoração de todos os fiéis defuntos que estão no purgatório, porque é conveniente que a Igreja militante, depois de ter honrado e invocado, com uma festa geral e solene, o patrocínio da Igreja triunfante, vá em socorro da Igreja padecente, com o sufrágio geral e solene. 227. Como podemos nós sufragar as almas dos fiéis defuntos? Podemos sufragar as almas dos fiéis defuntos com orações, com esmolas e com todas as outras boas obras, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. 228. Segundo o Espírito da Igreja, por que almas devemos aplicar os nossos sufrágios na comemoração dos fiéis defuntos? Na comemoração dos fiéis defuntos, é muito bom aplicar os nossos sufrágios não só pelas almas dos nossos parentes, amigos e benfeitores, mas ainda por todas as outras que se encontram no purgatório. 229. Que fruto devemos tirar da comemoração de todos os fiéis defuntos? Da comemoração de todos os fiéis defuntos, devemos tirar este fruto. Primeiro, pensar que também nós havemos de morrer em breve e apresentar-nos no tribunal de Deus para lhe prestar contas de toda a nossa vida. Segundo, conceber grande horror ao pecado,
considerando quão rigorosamente Deus o castiga na outra vida. E terceiro, satisfazer nesta vida a injustiça divina com obras de penitência pelos pecados cometidos. Capítulo 12. Da festa dos Santos Protetores. 230. Que santos chamamos nós particularmente nossos santos protetores? Chamamos particularmente nossos protetores os santos do nosso nome, os titulares da paróquia, os protetores da diocese, do lugar ou do estado em que habitamos ou das profissões que exercemos. 231. Como devemos honrar os santos nossos protetores? Devemos honrar os santos nossos protetores, celebrando santamente as suas festas, invocando-os nas nossas necessidades e imitando-os. 232. Que devemos fazer para bem celebrar as festas dos nossos santos protetores? Para bem celebrar as festas dos nossos santos protetores, devemos abster-nos de todo o divertimento ilícito e aplicar-nos às nossas obras de piedade e de religião. 233. Que obras especiais de piedade devemos praticar nas festas dos santos nossos protetores? Nas festas dos santos nossos protetores, devemos aproximar-nos dos santos sacramentos com grande devoção e pureza de coração, e assistir aos ofícios divinos.